pessoal, Pastor Dr. Luiz de Matos gravando o vídeo de número 10 do nosso grande seminário de antropologia. Terminamos o nosso vídeo anterior argumentando sobre o texto de Gênesis capítulo 1, verso 26, aonde está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dissemos ainda no vídeo anterior que imagem tem a ver com a forma, com o modelo, com a aparência, como se fossem as características externas. E semelhança tem a ver com atributos, com caráter, com qualidades, com virtudes, portanto, mais relacionada com o mundo espiritual. O ser humano, meus amados, possui muito das características de Deus. Nós vamos citar aqui nesse breve estudo que o nosso raciocínio, a nossa capacidade de decidir, de escolher, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de entender as coisas, de proceder dados da natureza e realizar entendimento e aprendizado, a nossa memória, a nossa vontade própria, a nossa existência eterna, tudo em nós característica as nossas semelhanças para com Deus, as características de Deus em nós. Fundamentalmente, meus amados, fundamentalmente, a capacidade de amar e a capacidade de inventar ou criar são faculdades de Deus que Ele nos proporcionou dentro dos limites, evidentemente, da nossa humanidade. Amados, para entendermos melhor a criação de Deus, precisamos estudar um pouco do verbo bara do hebraico bíblico antigo. O verbo bara do hebraico bíblico antigo, ele tem um significado muito particular, muito próprio e muito particular. O verbo bara tem por ação, todo verbo tem uma ação. O verbo bara tem por ação trazer para a existência algo que até então não existe, mas sem se utilizar necessariamente de algo que já existe. Ok? Meus amados, se aportuguesarmos o verbo bara, nós vamos dizer que barar é o mesmo que criar do nada. Barar é o mesmo que criar do nada. Ok? Amados, vamos agora nos dedicar à criação de Adão, que está no texto de Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos lá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus amados, nós podemos, sem nenhum esforço, sem nenhuma dificuldade, identificarmos três momentos, três situações, três fases completamente distintas nesse versículo, da forma que ele está escrito. Esse versículo, ele foi tirado da Bíblia Pentecostal, Gênesis capítulo 2, verso 7, da edição revista e corrigida, ok? Vamos lá? A conjunção e introduz sempre um novo período. Primeiro, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Segundo, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Terceiro, e o homem foi feito alma vivente. Ok, meus amados? Podemos deduzir desse texto que Deus criou o homem em três etapas distintas.
a etapa relacionada com o verbo formou, a etapa relacionada com o verbo assoprou e a etapa relacionada quando ele diz e foi feito. Portanto, também do verbo formar. Ok? Ok, meus amados? A primeira etapa nós temos a construção, a formação do corpo físico. Na segunda etapa nós temos o Espírito Santo de Deus agindo, assoprando nas narinas daquele corpo, concedendo o que a Bíblia chama de fôlego da vida. E a seguir nós temos que Deus faz o homem, transformando-o numa alma vivente. Então, meus amados, é na terceira etapa que Deus efetivamente criou o homem na forma de alma vivente. Porque na primeira etapa, meus amados, foi criado o corpo. E na primeira etapa também foram estabelecidas algumas metamorfoses, que é a modificação da estrutura terrena, a estruturação da estrutura terráquea, numa outra estruturação muito semelhante e compatível com a carne humana. Tivemos mais do que uma metamorfose, porque numa segunda etapa da metamorfose nós vemos Deus diferenciando carne de carne, ou seja, promovendo a produção dos órgãos internos e dos músculos e pronto, tecido gorduroso e etc. Ok, meus amados? Foi nessa etapa, a terceira, que Deus trouxe o homem à vida, à forma de alma independente. Na primeira etapa o corpo, na segunda etapa o espírito, através do assopro, e só na terceira etapa é que nós temos a criação do homem, a criação de Adão, a criação do primeiro ser humano. Então é assim, amados, é assim. A humanidade começou num único indivíduo chamado Adão, que foi também o único elemento que envolveu pessoalmente as pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, no qual cada um teve a sua participação. Jesus teve a participação do corpo, o Espírito teve participação no Espírito e Deus teve a participação na alma. Ok? E nós vemos então que ao final da terceira etapa nós vamos ver Adão existindo perfeitamente em conformidade com a nossa existência aqui nessa natureza. Vamos ficar por aqui, mais esse áudio, mais esse vídeo, e retornaremos na sequência desse estudo maravilhoso. Quero mais uma vez argumentar com vocês que vejam e ouçam esses vídeos mais de uma vez, ok? E nós já estamos no 10º vídeo. Veja desde o primeiro, veja desde o segundo, veja na sequência, porque isso vai ajudar no esclarecimento de conceitos e isso vai ajudar muito na memorização do ensino, ok? Obrigado por assistir nossos vídeos até o fim. Não deixe de colocar aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo desse seminário, porque é um conteúdo fantástico e que não se encontra tão facilmente por aí, especialmente na televisão, ok? Ou no YouTube. Ok, amados? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor.